A notícia diz que ele mostrou seu poder e fez milagres em todos os cantos de Israel. No entanto, existe uma coisa em seus milagres, alguma coisa a mais que poder e majestade. Existe amor. Existe compaixão. Misericórdia. Caridade. Até mesmo o perdão. E ouça as palavras dele. Ame seu inimigo. Abençoados são os pacificadores. Perdoai-vos uns aos outros. Ele disse também que se um romano o obrigar a transportar sua carga por 1 quilômetro, você deve carregá-la por 2. Não existe nenhuma vingança em Jesus. Pode um homem desses ser o Messias? Minha cabeça me diz que não. Mas meu coração, Cleófas, meu coração insiste em dizer que sim. Transportar a carga de um romano por mais 1 quilômetro? Jesus realmente disse isso? É um truque. Jesus não acredita mesmo nesse negócio de amar o nosso inimigo. Ele está enganando os romanos. Eu não posso acreditar que o Nicodemo não veja isso. Parem aí, rapazes. Estamos procurando uma espada roubada. Não há nada aqui, capitão. Eu sinto muito por isso, pessoal. Não, o senhor não sente muito. Mas tudo de mal que vocês fazem vai voltar para vocês. Muito em breve. Cavalheiros, receio que as notícias sejam verdadeiras. Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele tem milhares de seguidores. Como assim? Juram que ele é o Messias? Ouvi muitos dizendo que vão coroá-lo como rei. Os romanos dirão que perdemos o controle de nosso povo. Vão tirar tudo de nós. Temos de fazer alguma coisa. Caro Cleófas, acho que você não vai querer perder isso. Venha o mais rapidamente que puder. Eu vou partir pela manhã. Eu vou junto com você. Nicodemo! Viemos o mais depressa que pudemos. Vocês chegaram bem a tempo. Aí vem ele! Aleluia, 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 Hosana, aleluia, ele está chegando, aleluia, Hosana, aleluia, ele está chegando, bendito seja. aleluia, ele está chegando, aleluia. Ele está chegando, aleluia. Refreiem seus discípulos. Isso é um traje. Sim, um ultraje. Se eu mandasse essas pessoas se acalmarem, essas pedras iriam clamar. O Messias está chegando! Jesus de Nazaré, em nome do Sinédrio, eu lhe pergunto, quem lhe deu autoridade para fazer essas coisas? Eu vou responder a sua pergunta com todo prazer, se você responder a minha. O batismo de João
Foi feito pelo céu ou pelos homens? Se dissermos que foi feito pelos homens, essas pessoas vão se voltar contra nós. Bem, então vamos dizer que foi feito pelo céu. Então ele vai perguntar por que não acreditamos em João e por que não fizemos nada quando ele foi morto. Nós não sabemos lhe dizer quem nos deu autoridade. Então também não posso lhe dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Mas ouçam esta parábola. Um certo homem formou um lindo vinhedo, com cercas ao redor dele e uma torre. Mas chegou um momento em que ele precisou viajar para um país distante. Então ele chamou outros lavradores e passou a eles a responsabilidade pelo vinhedo. E quando chegou a época da colheita, ele enviou um servo para colher os frutos do vinhedo. Mas os lavradores entenderam que o vinhedo era deles. Então surraram o servo e o mandaram de volta. Então o dono do vinhedo enviou um segundo servo, mas ele também foi surrado. Um terceiro foi enviado e ficou ferido. Então o dono do vinhedo decidiu enviar seu filho, porque pensou: este é meu filho. Certamente eles irão mostrar a ele reverência e respeito. Mas quando o filho chegou ao vinhedo, os lavradores pensaram: esse é o filho e herdeiro do dono do vinhedo. Vamos matá-lo e assumir o controle de toda esta plantação. Assim eles pegaram o filho e o mataram. Jesus vai morrer. O que ele está dizendo? Vão matá-lo? Como você pode ficar tão calmo? Pensamos que ele fosse o Messias, o Salvador. Ele é, mas não do jeito que imaginávamos. Não existe outro jeito, Nicodemo. Foi dito que o Messias deve vir para nos salvar. Sim, mas do que, Cleófas? Do quê? O que mais existe em Israel além de romanos? Há 3 anos, na primeira vez que vi Jesus, ele me disse que Deus amava o mundo de tal forma que deu aos homens seu único filho. Deu para nós, Cleófas. E se acreditarmos nele, então seremos salvos. Salvos do medo da morte. Salvos do peso da culpa e do pecado. Salvos de um coração cheio de ódio. Mas para fazer isso, ele deve ser, conforme ele disse, elevado. Assim como Moisés elevou a serpente. Crucificado? Mas de que serve um Messias crucificado? Um Messias morto em um túmulo? Não. O verdadeiro Messias não vai permitir que o matem desse jeito. O que aconteceu? Eles prenderam Jesus. Ele está sendo levado para julgamento. Ele pode ser o seu Messias, mas não é o meu. Pai, em suas mãos, eu entrego meu espírito. Nunca vendi tantas especiarias. Estou enterrando um amigo hoje. Preciso delas para preparar o corpo dele. Mas você já tem o suficiente para enterrar um rei. Ele foi um rei. O rei do céu e da terra.
Eles o prenderam como prenderiam qualquer homem. Eles o crucificaram facilmente também. Continuo esperando que a morte dele tenha sido um sonho. Mas não foi um sonho. Ele nos enganou. Eu também esperava que ele fosse o Messias. No entanto, havia alguma coisa em suas maneiras, em seu sorriso. Não posso imaginar um homem maior do que ele. Eu também não. Por que estão tristes? Um homem chamado Jesus que fazia milagres foi levado à morte. E nós achávamos que ele era o Messias, que tinha vindo para nos livrar de Roma. Jesus não sofreu todas essas coisas e então entrou em sua glória? Venham. Vou lhes contar o que as Escrituras disseram com relação a Jesus. Isaías escreveu: Ele foi ferido por nossas transgressões, machucado por nossas iniquidades. O homem das dores, conhecedor das aflições. Então, como podem ver, meus amigos, as Escrituras ensinam que o Messias iria sofrer e morrer. Não posso negar o que o senhor disse. O seu ensinamento tem muito poder. No entanto... Como? Como o Messias vai nos salvar? Como ele poderá nos redimir se está morto? Ele não está morto. Nós o vimos crucificado. Vamos dividir o pão. Mestre... Há quantos dias ele foi crucificado? Há 3 dias. Destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele estava falando sobre ele mesmo. Ele ressurgiu dos mortos. Ele morreu por nós, Timóteo. Tudo o que ele sofreu, todas as suas dores, foi tudo por nós. Ele está vivo! Vivo! Podem parar. Já percorreram 1 quilômetro. Carregaremos por mais um. Meu Deus, como é grande o seu amor, nos enviou o seu bem mais precioso, o seu... Histórias animadas do Novo Testamento. Sinais dos tempos. O senhor é o homem que chegou a Jerusalém ontem. O senhor estava cavalgando um jumento. Dizem que o senhor é o Messias. Isso pode ser mesmo verdade? Força! Vamos ajudar esse homem e depois nos encontramos com o senhor. É ele, não é? Aquele homem é o Messias. É sim. Quando ele vai se declarar rei? Não sabemos ao certo. Pode ser qualquer dia desses. Aleluia! O novo rei chegou. Não teremos mais romanos, não teremos mais governantes maus. Obrigado, bom homem. Obrigado.
Só em pensar em Jesus como nosso rei já transforma velhos fazendeiros em jovens.